Acordámos cedo naquele que seria efetivamente o nosso primeiro dia de exploração do Parque Nacional Peneda Gerês. Tínhamos mais de 200 quilómetros pela frente, com inúmeros locais para visitar. A rezar para termos tempo para tudo, começámos o dia a visitar o Santuário de São Bento da Porta Aberta, assim denominado pelo facto de a ermida original, datada do século XVII, ter sempre as suas portas abertas para quem passava. Antes que chegassem mais devotos, voltámos à estrada da região, adornada não só pela vegetação, como pela fauna local. Volta e meia aparecia um garrano ou uma vaca cachena, estas habitualmente em grupo e perfeitamente instaladas no meio do asfalto. Mais uma razão para andarmos sempre de olhos bem abertos. Segunda paragem, depois de quilómetros de estradas irregulares e pequenas povoações, deparávamos-nos com o amplo recinto que abraça a igreja de Santo António de Missões, erigida em homenagem ao santo protetor dos animais. Palco de uma romaria única no país para a bênção daquelas criaturas, a igreja, originalmente do século XVII, encontra-se no alto de uma escadaria, vigilante sobre os campos envolventes. Os rios, como o Lima ou as marcas da cultura e tradição populares, marcavam indelevelmente a paisagem. Chegámos ao Soajo, onde o seu impressionante conjunto de 24 espigueiros resiste como prova dessas tradições. O mais antigo subsiste desde 1782 e alguns deles ainda se encontram ao serviço da população, armazenando cereais e outros produtos agrícolas. Não muito longe, protegido pela geografia e por uma íngreme escadaria, iríamos encontrar o Poço Negro, local idílico, onde as águas cristalinas das suas piscinas naturais e o som corrente das cascatas enfeitiçam quem por ali passa. Resistimos ao chamamento das ninfas e retomamos o nosso percurso. O verde dominava toda a paisagem, e começavam a desenhar-se no horizonte os inconfundíveis socalcos do Estelo. Acabámos por não visitar a aldeia, e subimos diretamente ao mirador. A visão panorâmica sobre os socalcos é simplesmente espetacular. Continuávamos embrenhados no Alto Minho, e a paisagem ia se ajustando. Ora mais verdejante, ora mais agreste, mas sempre marcante, como a inesquecível estrada que nos levou a Castro Laboreiro, outra paragem obrigatória do percurso, e casa dos famosos cães com o mesmo nome. Parámos logo à entrada da aldeia, no primeiro café que vimos aberto. Estávamos ansiosos por equilibrar os nossos níveis de cafeína. A temperatura tinha descido abruptamente nos últimos quilómetros, e como que a ler os nossos pensamentos, o afável dono do estabelecimento ofereceu-nos uns chupitos dos seus licores caseiros. O licor e a simpatia aqueceram-nos o corpo e a alma. Passeámos pela aldeia, onde a igreja, a ponte romana ou a cascata, são apenas alguns dos muitos pontos de interesse que esta aldeia raiana do concelho de Melgaço tem para oferecer. A estrada estendia-se por um denso bosque de árvores de grande porte, e sentimos-nos transportados para um ambiente de conto de fadas. Estávamos em Lamas de Moro, onde se encontra uma das portas do parque. Faltava visitarmos um local para darmos por terminada a jornada. O Santuário da Nossa Senhora da Peneda. Além da arquitetura do templo e do escadório das virtudes que se desenrola a seus pés, o local é de uma beleza etérea. Aninhado num vale, o santuário ergue-se, destacando-se e ao mesmo tempo integrando-se na paisagem natural. Construído entre os séculos XVIII e XIX, é um dos mais concorridos locais de peregrinação do norte de Portugal, especialmente em setembro, data das festas anuais da Senhora da Peneda. O dia chegava ao fim, mas ainda nos esperava uma viagem gastronómica na Adega Ramalho, perto da Vila do Gerês. Da famosa posta ao bacalhau à minhota, não esquecendo, claro, o regional vinho verde, estava tudo delicioso. Fechado o dia com chave de ouro, era hora de repousar, pois o dia seguinte mostrava-se tão promissor como o primeiro.
Saímos com o frio da manhã e a primeira paragem foi num dos muitos miradores da região. O mirante velho nas vertentes do rio Gerês e com uma panorâmica soberba sobre a Albufeira da Caniçada. Pouco depois parávamos noutro mirador, desta vez no Mirador Voltas de São Bento. Voltámos à estrada e a vegetação tornava-se mais escassa, o terreno mais agreste e a rocha impunha o seu reinado. Ainda assim, o terreno é suficientemente fértil para alimentar as características vaquinhas que se movem independentes pela região. Uma delas, no entanto, pareceu estar mais interessada no nosso pequeno almoço, aproximando-se de nós de forma confiante. Apesar dos seus olhos meigos, os retorcidos chifres intimidaram-nos o suficiente para não partilharmos com ela o nosso pequeno manjar. As estradas iam-se desenrolando, ora estreitas, ora largas, aninhando-se nos caprichos do relevo ou estendendo-se em retas abertas. Encontramos igualmente inúmeras fontes de água, algumas manipuladas pelo ser humano, como é o caso do Rio Homem, na barragem de Vilarinho das Furnas. A construção desta estrutura no ano de 1971 engoliu a aldeia que lhe deu o nome e cujas construções ainda podem ser vistas em períodos de seca, quando as águas da Albufeira descem. Além dos restos mortais da aldeia, o seu museu etnográfico, junto à barragem, não deixa morrer a memória dos costumes e cultura daquele lugar. Mas nem só de memórias e aldeias fantasmas vive aquela zona. Prova disso são as aldeias históricas preservadas, como Brufo ou Germil, cujas ruas empedradas percorremos, podendo assim testemunhar que ainda há vida por ali. Junto a uma outra dessas aldeias, a Ermida, tivemos a oportunidade de contemplar o Poço Negro, mais um exemplar das inúmeras cascatas e piscinas naturais que abrilhantam o parque. Preparávamos-nos agora para fazer uma viagem no tempo, percorrendo as muralhas do Castelo do Lindoso, em plena Serra Amarela. Construído para vigia e defesa, pensa-se que tenha sido erguido no século XIII no reinado de Dom Afonso e depois ampliado por Dom Dinis. Apesar do monumento até se encontrar em boas condições de preservação, ficámos novamente estupefactos e até desiludidos com a falta de investimento em locais como este. Não havia nenhum funcionário ou recepção e o material informativo cingia-se a uma placa. Mais uma vez, surpreendemos-nos com a falta de visão no potencial turístico e económico destes locais. Além do castelo, a localidade de Lindoso, junta ainda ao Ramalhete, a Igreja Matriz, os lavadores e um impressionante conjunto de mais de 50 espigueiros, marcas do forte espírito comunitário das gentes locais. Não tivemos que fazer muitos quilómetros para cruzarmos a fronteira e entrar na vizinha Espanha, em Lóbios. Por aqui, além de aproveitarmos para atestar o depósito, fomos espreitar os banhos, uma estrutura termal pública a céu aberto, composta por vários tanques. O local estava concorrido e alguns dos tanques interditos, por isso, acabámos por não experimentar convenientemente as águas medicinais. Voltámos ao nosso itinerário e rumávamos agora novamente a Portugal, onde entramos pela Portela do Homem. Aqui, encontra-se uma das mais afamadas cascatas do parque. As quedas de água, provenientes do rio Homem, e as piscinas naturais que ali se formam, constroem mais uma vez um cenário paradisíaco. Despedimos-nos do dia em puro estado de contemplação, junto às águas tranquilas da Albufeira da Caniçada. No último dia de passeio pelo Parque Nacional Peneda Gerês, acordámos cedo, e logo às primeiras horas de sol saímos em direção à Pedra Bela, mais um dos muitos miradores deste parque. A 829 metros de altitude, a Pedra Bela é uma maravilhosa varanda sobre a Albufeira da Caniçada e as pontes do Rio Caldo.
À sua volta, majestosas bétulas e cedros, que protegem do calor o parque de merendas que ali se encontra. Dos miradores, passamos para as cascatas, outra marca icónica desta região. Primeiro foi a do Arado e depois as famosíssimas cascatas de Feixas de Barjas, mais conhecidas por cascatas do Taiti. Estas das mais bonitas que vimos, mas talvez também das mais perigosas. O apelo das águas cor de esmeralda é forte e basta um instante para escorregar na pedra polida. Depois de um pequeno almoço abrilhantado pelos sons das águas, voltamos à estrada. Rumávamos a norte e as mudanças na paisagem surgiam novamente. Atravessávamos aldeias preservadas e entrávamos no território dos pastores e dos lobos do qual Fafião é embaixador. Logo às portas da aldeia, encontramos uma escultura de ferro imortalizando aquele animal. Aqui as tradições são preservadas, como por exemplo as vezeiras, prática de transumância do gado. A expressão destas tradições é sem dúvida uma prioridade por aqui, patente por exemplo no Ecomuseu do Barroso, que pode ser útil para quem quer programar uma visita mais demorada pela zona. Nós ficámos-nos pelas ruas da aldeia, e pelo desafiante mirador do Lobo, que nos obrigou a percorrer uma ponte suspensa até ao enorme penedo de granito onde se apoia. Pode ser um desafio para quem não gosta de alturas, mas vale sem dúvida o esforço. Mergulhados em território transmontano, o plano era continuar a subir. Mas antes de chegarmos aos Pincas de Portugal, queríamos ver a Ponte da Miserela, também conhecida por Ponte do Diabo. Construída sobre o rio Rabagão, diz-se que a ponte foi obra do próprio Belzebu. Existem várias lendas ligadas a este local, e rituais ainda hoje ali praticados. Mas chegar lá é de facto um trabalho dos diabos e implicaria uma demorada e complicada descida por terrenos escarpados. Portanto jogámos pelo seguro e apreciámos a demoníaca obra de longe. O cenário era agora nitidamente árido. As árvores frondosas tinham cedido lugar à vegetação rasteira e ao terreno granítico. Fomos percorrendo o território, parando de quando em vez para admirar a paisagem ou algo mais peculiar que encontrávamos no caminho, como por exemplo esculturas de ferro, semelhantes à do lobo do Fafião, evocativas da fauna local. Vários quilómetros percorridos, sem ver viva alma, começávamos a vislumbrar ao longe a silhueta de uma aldeia. Estávamos nas terras do Barroso, na remota aldeia de Pitões das Júnias, onde nos esperava um verdadeiro repasto para almoço. Seguindo várias recomendações, decidimos ir à Casa do Preto e não nos arrependemos. Depois da abusiva ingestão calórica, era impossível não tentar amenizar um bocadinho os danos e lá nos decidimos por fazer uma caminhada. Passeámos pelas ruas da aldeia e junto às ruínas do Mosteiro de Santa Maria das Júnias, a cerca de 2 km da aldeia. A quietude de Pitões conquistou-nos, mas a tarde corria e ainda queríamos aproveitar a proximidade para conhecer as termas romanas de Bande. Assim cruzámos novamente a fronteira, onde nos deliciámos a observar um grupo de cavalos que pastava e brincava livremente. Depois da visita ao recinto termal, onde brotam águas quentes que alimentam as antigas banheiras, chegava a hora de voltar à nossa base. Dávamos assim por terminado mais um capítulo deste nosso livro de viagens.